Luciano, pega na mãozinha dele. Isso. Agora eu estou esperando o pastor Daniel, a promessa dele. Vamos ficar de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Quem achou, diga amém. Leitura um pouco longa, mas nós precisamos fazê-la para entendermos direitinho o que Deus quer falar para nós. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a Bíblia. Diga assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Deus. Você já achou? Podemos ler? Vamos ler bem bonito. Acompanha aí a leitura que vai ser lida agora. O tema aqui, o texto fala rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Azar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e assim outros filhos da tribo de Ruben. Verso 2: e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, dizia Corá. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Disseram isso para Moisés e para Arão. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se em terra, o seu rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhes pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, homem a quem ele escolheu. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem o necessário, amanhã coloque neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta agora, levitas. Vá para o verso de número 20, para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Arão e Moisés prostraram-se, o rosto em terra, e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com as mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem
morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com ele o que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seus seguidores, com todos os seguidores de Corá e todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, como também o que possuía a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra também vai nos engolir. Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai, nós estamos diante de um texto maravilhoso. Nós estamos, ó Deus, diante de uma grande verdade aqui hoje para ser falada da nossa igreja. Nós te louvamos porque a nossa igreja não é uma igreja rebelde. Nossa igreja é uma igreja ensinável. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que ama aqueles que obedecem. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir o recado do Senhor. Senhor, nós precisamos não somente acabar com qualquer foco de rebeldia na igreja, nos nossos lares, entre os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, enfim, ó Deus, porque eu sei que o Senhor não tolera a pessoa que é rebelde. Então, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje para falar dos inimigos do impossível. E esse inimigo nós queremos atacá-lo hoje, porque nós queremos ver o inimigo sendo derrotado e o impossível acontecendo na nossa vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sentai-vos, queridos. Nós temos uma vinhetinha, eu acho que até legal para botar para vocês. Se tiver aí no ponto, coloque, senão, olha aí. A foto do pastor. Isso é para vocês ficarem com mais medo. Pensa numa foto. Foi difícil eu botar essa armadura, mas consegui, está ali. Queridos, nós estamos, durante o ano 2013, nós estamos trabalhando no seguinte tema: buscando o impossível com Deus. Nesses primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, nós estamos tentando deixar bem claro a visão que nós queremos para a igreja nesse ano. É por isso que nós estamos trabalhando arduamente para você pegar a ideia. Eu quero que você, como pastor dessa igreja, eu quero que você creia que o impossível Deus vai fazer na sua vida, amém? E nesses primeiros meses, nós estamos aí trabalhando nisso, porque com o passar do tempo, quando nós chegarmos no segundo semestre, não é que nós vamos deixar de falar nisso e mostrar. Inclusive eu gostaria até que deixasse a fotinha que estava ali para a gente não perder, ou então o impossível com Deus, aquela outra foto que nós temos, tirasse aí o Igreja Brasileira da Beária, para que a gente assim possa entender. No segundo semestre nós não vamos falar tanto, mas por falar tanto no primeiro, você vai saber o que nós queremos e aonde nós queremos chegar. E o que nós queremos chegar, aonde nós queremos chegar, é que você participe, para que você entenda e para que você também viva o impossível na sua vida com Deus.
Amém? Só a Lília quer isso para ela? Vai, um amém mais bonito. Vamos lá, amém. Isso. É para que você tenha, para que você participe do impossível por Deus. Amém? Isso, igreja viva. Nós estávamos tão bem no louvor, agora na hora da pregação, você vai me deixar sozinho? Não, amém. O pessoal que está na internet também, amém, glória a Deus. Nós estamos falando aqui que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Isso é bênção para nós. E por isso nós trouxemos aqui grandes pregadores. Trouxemos primeiro o pastor Carlito Paes. Eu vou estar indo para o Brasil na terça-feira, fazer uma conferência de 2 dias na igreja do pastor Carlito Paes. Fui convidado, por favor, ore por mim, porque vocês sabem que é sempre um desafio pregar em igrejas grandes. Estarei lá na quarta, na quinta-feira, fazendo parte da Semana da Vitória. Então vou estar lá, orem por mim na terça, orem por mim na quarta, orem por mim na quinta. E domingo estarei fazendo uma palestra de uma companhia que está abrindo as portas no Brasil, no Hotel Sheraton. Estarei lá às 6 horas da tarde, às 3 horas da tarde, em São Paulo, fazendo essa palestra de motivação para um grupo de mais de 700 pessoas. Depois regresso para o Brasil na semana que vem. Nós trouxemos pastor Carlito. E o pastor Carlito, ele disse o seguinte, que para nós olharmos o impossível acontecendo na nossa vida, nós precisamos nos preparar, porque teremos uma tarefa muito difícil pela frente. Para que essa igreja compre um terreno, compre um templo, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas nós sabemos, já estamos sabendo, então estamos preparados, pelo menos a nossa liderança. Trouxemos também aqui a nossa irmã Edmeia. Tivemos uma semana maravilhosa, e ela disse que para você e para mim, se nós queremos ver o impossível acontecendo na nossa vida, nós precisamos olhar em primeiro lugar para frente, para o alto e para o futuro. E é o que nós estamos fazendo, olhando sempre para o alto, para frente e para o amanhã, porque nós sabemos que com Deus o impossível vai acontecer a qualquer instante na nossa vida. Nós trouxemos também pastor Wander, que ele falou uma coisa até engraçada, que o impossível vai acontecer diante de uma grande crise. Diante das crises, o impossível sempre acontece, e é verdade. Quando nós estamos passando por crise na nossa vida, é que Deus tem a oportunidade de mostrar que Ele ainda pode fazer um grande impossível na nossa vida, no nosso problema. Eu disse em algumas semanas atrás, que o impossível ele trilha juntamente com o possível. Os dois, o possível e o impossível, não andam separados. E nós demos aqui para vocês o exemplo de Noé, que construiu a arca. Noé podia fazer a sua parte. Noé, ele construiu a arca. Mas quem fez fazer o dilúvio, quem fez a água cair e o dilúvio acontecer foi Deus. Nós falamos aqui de Moisés, que Moisés ele vai e derruba aquela árvore ali nas águas de Mara, e aquela árvore quando cai, torna aquelas águas doces. O que Moisés podia fazer era cortar a árvore e derrubar a árvore, mas quem faz o milagre e quem fez as águas ficarem doces foi Deus. Aleluia. Nós falamos aqui que também citamos o exemplo de Josué. Com muita coragem, ele chega diante de Jericó e faz ali, rodeia aquela cidade e dá 7 voltas em volta daquela cidade. E aí eles gritam. Nós podemos gritar, nós podemos caminhar, mas quem derruba os muros que estão nos atrapalhando a enxergar as nossas bênçãos é Deus. Aleluia, queridos. Só Deus pode fazer isso. A palavra de Deus conta, eu também citei o exemplo de Pedro e Jesus, quando eles estavam entrando na cidade. E ali os mestres, os publicanos, eles chegam e cobram impostos de Jesus, para envergonhar Jesus. E aí Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, vai pescar. E Pedro sai para pescar. E ali ele pesca um peixe. Ele abre o peixe e dentro do peixe tinha 2 moedas. Pescar você pode, mas quem põe moeda dentro de peixe é Deus. Então, querido, o possível, ele anda bem perto do impossível. Eles andam junto. Ele mandou Deus o dilúvio para honrar Noé.
Ele mandou as águas amargas de Mara se tornarem doces para honrar Moisés. Ele fez os muros de Jericó caírem para honrar Josué. E ele faz sair dinheiro da boca de peixe para honrar Jesus, o seu filho, e Pedro. E ele vai fazer na sua vida o que você precisa para honrar você. Você crê nisso, querido, que eu estou dizendo? Ele vai fazer aquilo que você deseja, que está dentro do seu coração, para honrar você. Deus, Ele é tremendo. Igreja do Senhor Jesus, creia no que eu estou dizendo para você. Começa a viver isso. Continue buscando o Senhor como nós estamos buscando, porque Ele está olhando para nós. Eu creio nisso, e Ele está fazendo, e Ele vai descer aqui um dia para nos abençoar, consertar, curar e outras coisas mais que Ele vai fazer. É tempo do impossível de Deus na nossa igreja. Agora, queridos, como nós dissemos e quando nós falamos em português, mas, porém, como nós falamos também em inglês, né? But, e até espanhol agora, porque estou aprendendo espanhol, certo? Todavia, porém, sim? Você já assistiu o programa da nossa igreja que está lá na televisão, no canal Azteca, no canal 51 da Conquest? Nossa igreja já está na televisão. Quarta, quinta, sexta, você vai lá no canal 51 da Conquest, 31 da Conquest, 50 da Dish e da outra, qual é a outra? Direct TV, e no canal Livre, está lá, eu, pastor Rogério, falando espanhol, e agora em português também, certo? Eu agora já estou botando as minhas asas do lado de fora, então já tem programa em português para você todos esses dias, 10h30 da manhã às 11h e meia-noite e meia a 1h da manhã. E grandes coisas vão acontecer. Porque nossa igreja está tendo uma grande oportunidade de ter um canal de televisão nas nossas mãos. O impossível está acontecendo. E esse canal ser levado para o Brasil. E já estou em contato com o pastor Wander, pastor Pascoal Piragini, pastor Carlito, para que eles sejam grandes homens de Deus nesse canal. O impossível está acontecendo. Prepare-se, queridos, porque Deus está agindo na nossa igreja. Fique com seus olhos abertos. Todavia, falar é fácil. Derrotar o inimigo nunca foi fácil. É uma grande luta, é difícil. Mas não é impossível. Sabe por que não é impossível, querido? Pensa no seu problema. Não é possível porque não é você que vai destruir o inimigo. Quem vai destruir é Deus. Deus vai destruir o inimigo na sua vida. Agora, quais são os inimigos, pastor? Quais são os inimigos? Pega um pedaço de papel, anota na tua Bíblia, uma caneta, para você saber quais são os inimigos que atrapalham você de ver e contemplar o impossível. Vou dar para você todos eles agora, para você anotar. Mas não vamos pregar todos agora. Rebeldia é o primeiro inimigo, para você não ver o impossível. Idolatria, incredulidade. Se você quiser botar na ordem, rebeldia, incredulidade. Pastor William vai estar falando disso semana que vem. Idolatria. Sandra vai pregar sobre isso também. Ou religiosidade, também outro inimigo. Passividade é um outro inimigo. E pessoas. Ah, pastor, pessoas são inimigos do impossível? São. Que você não sabe, é um dos piores inimigos que nós temos, são as pessoas. Para a gente não ver o impossível acontecer. Quando você está cheio de fé, chega um e fala assim: isso não vai acontecer nada. Pessoas, você vai ter uma mensagem aqui para você destruir esse inimigo que está do seu lado. Não esse que está do seu lado agora, mas o inimigo que às vezes, quando você está cheio de fé, você está aí para frente com pensamento positivo, certo? E aí vem uma pessoa e põe você lá embaixo. Você vai ter uma mensagem sobre isso e você vai destruir isso em nome de Jesus Cristo. Mas hoje, querido, nós vamos atacar o primeiro. E o primeiro se chama rebeldia. Dá para escrever isso aí na tela? Rebeldia. Esse é um dos inimigos que nós temos que destruir. A única rebeldia que Deus tolera é a contra Satanás. Você tem que ser rebelde, mas não é nem rebelde, Deus não quer isso.
Mas você tem que ser contra Satanás. É a única coisa que ele ainda suporta. Fora isso, Deus não tolera qualquer tipo de rebeldia e nem qualquer tipo de rebelião. Cuidado, quando você promove rebelião dentro da sua casa contra o seu marido. Cuidado quando você promove rebelião contra a sua esposa, certo? Com os seus filhos. Cuidado, filhos, quando vocês promovem rebelião contra os seus pais. Deus não tolera isso. O povo de Israel era especialista, eles são especialistas em serem rebeldes. A história nos fala isso. Já nasceram com essa natureza. Infelizmente, o povo de Israel, eles tinham essa inclinação à desobediência. E olha que Deus fazia tantas coisas para eles. Se você for analisar a história todinha do povo de Israel, você vai ver que eles tinham uma tendência a isso. Uma tendência maligna à rebeldia. Desde quando o povo de Israel, ou antes do povo de Israel atravessarem o Mar Vermelho, eles eram rebeldes. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, continuaram sendo rebeldes. Se você examinar lá Êxodo 15, 24, nas águas de Mara, o povo sai, Deus abre o Mar Vermelho, o povo estava ali alegre, feliz, mas de repente faltou água. Eles não confiam em Deus e não confiaram naqueles dois que estavam com ele, sendo líderes deles. E diz a palavra de Deus nesse capítulo, se você for ler um dia, você vai ver que eles começam a murmurar e eles pedem água ao Senhor. E aí o Senhor faz Moisés derrubar uma árvore, e ali naquele local a água que era amarga se torna doce, e eles morrem, matam a sua sede ali. Mas tempo depois, pouco tempo depois, se você olhar no versículo, no capítulo seguinte, no capítulo 16, no verso 3, quando ele estava no deserto de Sim, eles começam a sentir fome. E aí eles começam a reclamar e a murmurar. Eles não sabem pedir: Moisés, o que nós vamos comer? Poderia fazer dessa forma. Qual que é a solução? Nós temos algumas coisas aqui, o que nós vamos fazer? Não, eles começavam a murmurar. É melhor ter morrido lá no Egito. Pelo menos lá a gente tinha carne, a gente tinha isso, tinha aquilo outro. Querendo voltar ao passado, querendo voltar à vida podre. Tem muito crente que vive olhando para trás, para a vida podre, para o passado. Em vez de esquecer toda a podridão, quer ainda pensar nas podridões do passado. Esquece, querido, o seu passado, porque assim você vai ver o impossível. Crente que fica olhando para trás o tempo todo, vai ficar aí tendo aquilo que somente é possível, que você vai adquirir com o seu suor, com o seu trabalho. E eles eram pessoas rebeldes, certo? E aí, cada vez mais piorava. Nós lemos um texto, onde de uma só vez morreram 14.600 pessoas, porque um belo dia um bonitão acorda e diz: eu vou agora peitar Moisés. Eu vou peitar Arão, porque eles realmente, eles pensam que são santos, eu também sou santo. Quem cuida desse negócio de Deus aí é todos nós podemos cuidar. Toda a assembleia, toda a igreja é santa. E não é assim. A coisa não é desse jeito. E aí Moisés, como era um homem de Deus, Moisés, como era um líder escolhido pelo Senhor, ele vai e faz o teste, e nós lemos e nós vimos o que aconteceu. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que deixa Deus triste, é a tal da rebelião. Que irrita Deus é a tal rebelião. Que ira Deus é a tal rebelião. Que desperta Deus os piores sentimentos é a tal da rebelião. Se você olhar lá em Números 16, 44, Deus chega para Moisés e Arão e fala assim: sai de perto desse povo que eu vou acabar com eles. Como Moisés era um pastor, como Moisés amava aquele povo, como Moisés era como aquele povo, ele intercede pelo povo. E Deus ouve Moisés e tem misericórdia por um certo momento. Mas depois não teve jeito. Quando eles quiseram desafiar o líder que Deus escolheu e colocou ali na frente, aí a coisa desandou. A terra fez o que fez e engoliu, como diz ali a palavra de Deus, todos eles vivos. Pastor, eu quero ver o impossível. Você quer ver o impossível, querido? Só do lado de Deus para ver o impossível. Contra ele você não vai em lugar nenhum. Você quer ver o impossível, Jocelino?
só do lado do povo de Deus, daqueles que são realmente povo de Deus. Então se você fica do lado de porcaria, você não vai ver impossível coisa nenhuma. Você vai ver o normal acontecer. Mas quando você escolhe ficar perto daqueles que querem viver uma vida séria com Deus, aí você vai ver o impossível acontecer. Você quer ver o impossível, meu amigo? Então trabalhe em prol ao reino de Deus, porque aí você vai ver o impossível. Você quer ver o impossível? Trabalha para o reino de Deus, para o reino dele crescer. E aí você vai ver o impossível. E foi assim que aconteceu com Moisés. Foi assim que aconteceu com Moisés. Moisés foi um homem que sempre ficou perto do impossível, porque ele era obediente. Que o colega dele, o irmão dele, o parente dele, a pessoa que estava mais próximo dele, também era um homem de Deus, escolhido por Deus, que serviu de instrumento, de ponte para Moisés libertar o povo. E quem estava do lado de Arão e de Moisés era sua irmã. E quem estava do lado de Arão e Moisés e também de Miriam era também Josué, homem de Deus, Caleb, homem de Deus. Então se você quer hoje que o impossível aconteça, fique perto de uma mulher de Deus, fique perto de um homem de Deus, e você vai ter daqui a pouco as características de um homem e de uma mulher de Deus. Quando a pessoa se rebela, querido, ela se rebela contra Deus. Você pensa que se rebelaram contra Moisés e contra Arão? Foi contra Deus. Porque o papel do pastor, o papel do líder, o papel do pai de família, o papel da mãe de família, quando o filho se rebela, não é querer que Deus consuma, que Deus apague, que Deus extermine. Se você é pai, quando um filho vai e ele rebela contra você, se você vai, eu quero que Deus mate esse menino. Eu duvido se você já pensou alguma vez isso. Você como pai, eu como pai, você como mãe, certo, André como mãe, nós para os nossos filhos, nós temos complacência e pedindo para Deus o que? Deus, perdoa os pecados dos nossos filhos. Não põe a tua ira sobre o meu filho, a minha filha. É isso que a gente faz, é isso que o pastor faz. Ora pelo rebanho, pede para Deus, intercede para Deus. É da nossa natureza, de pai, de líder, de amigo. O amigo não quer o mal do amigo, o amigo quer o bem do amigo. Então, querido, é assim que a coisa toca. Nós queremos o bem, mas Deus é diferente, Deus é justo. E ele disciplina, e ele faz o que ele tem que fazer. Então toda rebelião é contra Deus. Você sabe o que mais Deus abomina? Você sabe o que mais Deus abomina? Abra a tua Bíblia aí, coloca o texto, se possível, lá em Provérbios 16. Provérbios 6:16, desculpa. Provérbios 6:16 diz o seguinte, querido, para você entender e não mais esquecer, nunca mais, grefe isso aí na sua Bíblia. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Vamos ler juntos? 7 coisas que Ele: olhos altivos, vamos lá? Língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Qual que é o 7º? Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você está ferrado se você promove discórdia entre seus irmãos. Você está me entendendo? Deu para entender? Estou falando claro para você. Você está me escutando lá atrás? Aquele, Sidani, está escutando aí? Aquele, Maíno, está escutando lá? Aquele que promove discórdia entre os irmãos, essa coisa Deus abomina. Esse jovem aqui, esse senhor, chamado Corá, ele era desse jeito. Ele sempre tinha um comentário para fazer do líder. Cuidado. Comente bem. Para você não ser um abominável homem da igreja.
Ele sempre falava, incitava, agitava o povo contra Moisés. Ele era adversário de Deus, porque foi Deus que colocou Moisés ali. E não é só isso, querido. Não é contra só o líder, não. Você é filho? Você fica se revoltando contra seu pai? Você é pai? Você é esposo? Fica se revoltando aí contra a sua esposa? Quero dizer para você o seguinte: filhos têm que respeitar pai. Se você não corrigir seu filho, Deus vai corrigir para você. Deus vai corrigir. E quando Deus corrige, dói. Então corrige ele hoje. Deu ataque, você chama ele para conversar. Deu outro ataque, você põe de castigo. Deu outro ataque, você dá um carinho, faz um carinho nele. É assim que tem que ser. Você não levou uns carinhos aí do pai? Eu amo meu pai. Pensa num homem que não brincava na coisa. Tinha uma palmatória lá em casa que era assim: eu te darei o céu, meu bem, e uma dúzia de bolo também. Não tinha menos, não tinha, a gente levava bolo no ritmo de Roberto Carlos. Ah, Deus. Mas eu amo meu pai. Graças a Deus dei orgulho do meu pai. Sou um bom pai, um bom marido. Depois você pergunta para a André, eu já paguei, já dei para ela uma grana. Comprei um vestido novo para ela. Se você, esposinha queridinha, quem é mulher casada aqui, levanta a mão, por favor. Isso. Tem umas que nem levantam, que está com medo do que eu vou falar. Se você, queridinha de Jesus, não respeitar esse hominho que está do seu lado aí, você vai torar na emenda. Você vai ser disciplinada por Deus. Respeita o teu marido. Mas ele é fraco. Respeita o teu marido. Mas ele é safado. Respeita o teu marido. Mas ele não presta. Respeita. Ele é ignorante. Respeita o teu marido. Ora. Deus vai ouvir as tuas orações. Pastor, 20 anos que eu estou orando para esse homem não faz nada. Ore mais 20. Se ele não melhorar, peça para Deus levar, mas faz alguma coisa. Porque a minha patroa, ela está pagando 60, problema dela, vai se haver com Deus, respeita a tua patroa. Não é só pastor não que você tem que respeitar, não, respeita a tua patroa. Ah, mas eu estou limpando 8 casas, isso é cruel. Sai fora. Vai achar alguém que te dê o que você ganha limpando uma casa. Você fica lá porque você é masoquista. Agora não fica reclamando, falando mal da tua patroa para cima e para baixo, porque Deus está de olho em você e Ele vai te disciplinar. Você está entendendo? Não é só pastor não. Você que é voluntário, funcionário, voluntário aqui na igreja, respeite o seu líder de ministério. Tem gente que quer tomar o lugar do líder de ministério. O pastor William não dá aula tão bem assim não. Quem gosta, eu gosto da aula, eu vou dar uma aula melhor do que o pastor William. Respeita não para você ver. Porque quem botou ele lá fui eu, e quem me botou aqui foi Deus, e aí vai sobrar para você anyway. Disciplina. Rebeldia, Deus abomina. Meu querido, você pode ser e exercer o melhor ministério aqui na igreja. Ser o dizimista número 1. Você pode ser o apoio do pastor em todos os momentos da vida dele. Você pode ser aquele servo excelente, que tudo que as pessoas pedem para você, você faz. Mas se você semeia contenda entre os teus irmãos, isso é rebeldia, isso é rebelião, e ativa o desprezo de Deus contra você, certo? E impossível não vai acontecer na tua vida nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. I'm sorry, mas não vai acontecer. Porque rebelião e rebeldia é um dos maiores inimigos do impossível. Deus reprova o rebelde e repudia toda a rebeldia e rebelião.
Mas eu tenho uma boa notícia para acabar o sermão. A boa notícia não é acabar o sermão, a boa notícia é para a gente acabar o sermão. Teve gente que até levantou, opa. Eu tenho uma boa notícia para você. Rebelião, minha filha, tem solução. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Sabe qual é o único remédio da rebelião? Arrependimento. Ai, pastor, já estou arrependido. Arrepende mesmo. Porque se você não arrepender, querida, se você não voltar atrás com esse negócio aí, vai ter problema para você. Eu não sabia, agora você sabe. Você veio na igreja, bobinho, o problema é seu. Agora você já sabe que ser rebelde não é coisa boa. Não obedecer não é coisa boa. A palavra de Deus fala no Salmo 51, 17. Põe aí que eu quero que a igreja leia também. Salmo, tira a minha foto e põe o Salmo aí, por favor. Isso. Salmo 51, 17. O maior sacrifício para Deus é o coração quebrantado. E não desprezará, ó Deus. Vamos lá, ler juntos? Os sacrifícios que agradam a Deus eu não sei, tem uma música lá no Brasil que fala: quebrantado coração faz de Deus, o quebrantado coração traz o céu para nós. O quebrantado coração, querido. Você quebra o teu coração, arrepende hoje, certo? E fala para Deus: Deus, olha, tira de mim esse negócio de causar dissensão no meio essa rebeldia que eu tenho, de ficar trazendo coisa de um para o outro e falar, e sabe, dizer e promover intriga dentro da igreja. Tira isso de mim. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, não. Promover intriga dentro de família, tira isso de mim. Eu quero ser o santo da família, eu quero ser o santo da igreja. Porque senão, querido, se não tiver arrependimento hoje na sua vida, você vai continuar em rebelião para com Deus. Moisés trilhou o caminho da obediência. Pisou na bola às vezes? Pisou na bola. Também ninguém é santo 100%, ainda mais sendo líder de um povo daquele. Pisou na bola. Mas foi obediente e viu o impossível acontecer. Fez o que fez e logrou bom êxito. Em outras palavras, o impossível acontecia sempre na vida de Moisés, porque ele era uma pessoa obediente. Você quer ser uma pessoa obediente? Você quer o mesmo que aconteceu com Moisés? Você quer jogar uma vara no chão e transformar em cobra, depois você pega, abrir o mar vermelho, vou abrir a Golden Gate no meio? Não faça isso. Certo? Vou abrir ali, eu não vou pagar mais ponte, eu vou orar, levantar a minha mão e vou andar a seco, atravessar aquela baía a seco. Você quer isso? Você ri, né? Você vai ver assim, 3 policiais atrás de você, querendo pegar você, certo? Aí você fala assim: em nome de Jesus, desapareça. E os 3 policiais, aqueles carros somem. Querido. Ou então, o policial pode até te parar, mas ele para e fala assim: quem é o senhor? Sou José Ribamar Monteiro Júnior. O senhor tem drive license? I'm sorry, não tenho. Fala em português e inglês. E aí ele já olha para você e fala assim: para onde o senhor está indo? Eu falo: estou indo para minha casa. Trabalhei, limpei 6 casas, estou indo para minha casa, estou cansado. O senhor sabe que o senhor estava correndo, eu estava cansado. Além de correr, Senhor, eu estava cruzando uma pista para o outro lado, porque eu estou cansado. Então eu vou escoltar o Senhor, porque o Senhor é um homem obediente, o Senhor vai ver o impossível. Não vou lhe prender, vamos juntos. E aí vai os 3 carros te acompanhando. Você chega, a mulher fica apavorada em casa. O que aconteceu? O que você fez dessa vez, menino? Não fiz nada não, estou aqui, meus escoltas. Até mais, tchau, vai embora, pronto, acabou. Você quer ver o impossível acontecer na tua vida? Você acredita que amanhã cedo pode ter uma carta da imigração com o seu green card lá dentro, sendo que você nem aplicou? Você acredita nisso? Por que acontece para 1 ou 2 aqui na igreja, não pode acontecer com você? Apliquei, pastor, há 15 anos atrás, o negócio nem sabia mais que existia, chegou o green card. O ruim é que a pessoa não deu testemunho ainda, né? Mas que acontece. Obediência. Vamos fechar os nossos olhos. Vou te dar
alguns conselhos. Ande fora do caminho do rebelde. Pare de ser um. Lembre-se que todo rebelde vai ser engolido pela terra e não vai sobrar nada dele. Até os amigos vão junto. Claro que isso não vai acontecer nos nossos dias, queridos. Mas você vai descer a ladeira, e quem está perto de você vai junto com você. Vida miserável, uma família miserável, amigos miseráveis, igreja miseráveis. Hoje é dia de arrependimento. Só que esse é um culto que eu não posso mandar vir aqui as pessoas. Se eu mandar vir as pessoas aqui, aí que vai acontecer que aqueles que têm um pecado também da fofoca vão falar: lá, ó o rebelde lá, ó o rebelde. Eu não posso, querido. Então o que vai acontecer é o seguinte: se essa mensagem, o Espírito Santo do Senhor tocou na tua vida, e Ele está te dizendo: vou te dar mais uma chance, vou te dar mais uma chance, de você não somente observar uma coisa que eu falei por último, que é de fazer intriga entre irmãos, mas observar tudo aquilo que foi dito para você e se tornar uma pessoa melhor para esse ano melhor da igreja. O impossível com Deus vai acontecer na tua vida. As coisas vão mudar para você. Vou orar com você agora. Prepare-se, coloque a tua mão aí no teu colo, para que ninguém veja que você é o rebelde. Preciso do teu perdão. Coloque aí agora. Quero que você pense. Enquanto nós estamos escutando essa música, pensa aí. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Vamos orar. Pai, nós fomos claros aqui nessa noite. Se eles não entenderam através da palavra que eu disse, a obra é tua. E se nós tivermos, Senhor, algum foco aqui disso, tira de perto de nós. Nós queremos aqui estar, Senhor, entre pessoas obedientes ao Senhor. Então nos abençoe, ó Deus, porque todos nós temos um pouquinho de rebelde. Todos nós somos rebeldes, já fomos rebeldes e vamos continuar sendo. Então, ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Nós não queremos cair nesse erro, nem eu e nem essas ovelhas que o Senhor me deu. Que a gente possa obedecer às autoridades que são constituídas pelo Senhor para o nosso benefício. E nos abençoe, Senhor. Guarde, perdoa os nossos pecados. Que não haja mais, ó Deus, intriga entre nós. Que essa semente maligna possa hoje, ó Deus, secar. E que a gente possa viver esse ano, um ano de abundância, de amizade, de alegria. Que a gente possa se abraçar e que a gente possa, ó Deus, olhar uns para os outros sem constrangimento. Porque isso é o corpo de Cristo. Porque é assim que trabalha uma família. Porque é assim que é a amizade entre os irmãos. Também queremos pedir às pessoas que estão nos ouvindo nessa noite pela internet, que o Senhor também, Senhor, promova um arrependimento na vida deles,
que não somente a família da IBBA, Senhor, aqui presente, mas a família IBBA que está em casa, possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Nós queremos Te louvar, ó Deus, porque somos abençoados. Aleluia, glória a Deus em nome de Jesus. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Quero terminar o nosso culto hoje. Quero dizer a você, meus irmãos, amigos que vieram nessa igreja, todas as terças-feiras nós temos culto às 7h45 e todas as quartas também às 7h45. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça dos avisos, encontro de casal e também da feijoada missionária que nós vamos ter. Esse é um